Bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que Deus venha nos dar um dia super abençoado, guardado, protegido, livre de todos os males, em nome de Jesus Cristo. Manhã de bênção, manhã de salvação, manhã de cura, manhã de libertação, manhã de vitórias, manhã de conquistas. Louvado seja Deus. Manhã de bênção, manhã super abençoada, em nome de Jesus Cristo. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, e queridos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aquele que armou o laço para você, ele é quem cairá nele. Aquele que fez o arrumadinho, ele é que estará envolvido no arrumadinho que ele fez. Quero dizer para você que toda a preparação do inimigo será desfeita em nome de Jesus. Todo o mal que o inimigo intentou hoje contra a tua vida ou contra a vida dos teus será destruído, será desfeito, será derrotado. Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e do mar e tudo quanto neles há, está comigo e está contigo, está com você, está com a sua família, e nós estamos com Deus. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Meus amados, a palavra que eu vos trago nesta manhã é a história que se encontra na Bíblia de Esther. Esther e de seu primo, Mardoqueu. Louvado seja Deus. Eu vou ler o capítulo 6 e do 6 em diante. Louvado seja Deus. A história, o título da leitura é Amã, sem intenção, honra Mardoqueu. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem diz assim: naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtar e Teres, dois dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinha procurado tirar a vida do rei Assuero. E o rei perguntou-lhe: que honra ou dignidade foi concedida a Mardoqueu? Por isso, responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar?
Então Amã disse consigo, né? Ele pensou consigo mesmo ele. A quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar, seja trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dele aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-no entrar montado pela praça da cidade, e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não deixes faltar coisa alguma de tudo quanto disseste. Meus amados, eu parei no 11, versículo 11, do 6 de Esther. Irmãos, para quem não sabe, Amã, este homem, o rei o colocou numa posição altíssima, este homem. Mas ele, pelo rei ter dado ordem de toda vez que ele passasse, as pessoas o reverenciassem, curvassem a cabeça, honrassem ele, meneando a cabeça, tipo uma adoração, uma honra. E toda vez que ele passava, Mardoqueu, que primo de Esther, o qual criou Esther, que já era rainha, glória a Deus, ele não se curvava diante de Amã. Então chegaram para Amã e disseram: Amã, toda vez que você passa, Mardoqueu, que fica na porta do palácio, ele não se curva. E Mardoqueu e Amã ficou furioso. Mardoqueu nem Esther era da linhagem do povo, desse povo lá, do rei Assuero. Os dois eram judeus, mas eles não sabiam. Mas Mardoqueu depois declarou para esse pessoal, e esse pessoal foi e falaram para Mardoqueu que ele era judeu. E para Amã, Mardoqueu falou para o povo, e o pessoal foi e falou para Amã que Mardoqueu era judeu. Glória a Deus. E Amã se encheu de ira. Toda vez que ele passava, ele via que Mardoqueu não se curvava diante dele. Irmãos, e ele foi falar com o rei para matar todos os judeus. Preparou uma forca. A história é longa, mas seria bom que você lesse. É muito boa a história, verdadeira. Nos fortalece, nos enche. Glória a Deus. E Mardoqueu e Amã foi e falou com o rei. O rei disse: pode oferecer muito dinheiro para os cofres públicos, se o rei
desse essa autoridade a ele para matar todos os judeus, porque não obedecia o rei, as ordens do rei. Eles tinham outro costume, outra lei. E o rei deu a ordem. E o que acontece, irmão? Amã preparou a forca para Mardoqueu. Louvado seja Deus. Ele estava alegre porque ele era a segunda pessoa do rei, muito respeitado. Ele chegou para a esposa dele, para os servos dele, e disse que tinha tudo, ele tinha tudo, mas quando via Mardoqueu não se curvar diante dele, todos se curvarem, ali ele não tinha nada. O homem era cheio de coisa ruim. E ele foi falar com o rei para enforcar Mardoqueu. Quando chegou no pátio, foi aí que aconteceu que o rei perguntou. Quando o rei perdeu o sono, estava sem sono, pediu para ler os livros das crônicas. E ali perguntaram o que foi feito ao homem. O rei viu na história, o que foi feito para o homem que me salvou, que avisou dos pessoal que queriam me matar. Aí os servos do rei disseram, não foi feito nada. Esse servo tinha sido Mardoqueu, que estava na porta do palácio, escutou e falou para Esté, sua prima, que iam matar o rei. E Amã também não sabia disso. Então o que acontece? Quando Naamã chegou, exatamente tudo já foi virando ao contrário, contra Amã. Foi ficando contra ele, se virando contra ele, o mal que ele estava intentando. Então o rei disse: disseram ao rei, não foi feito nada. E o rei disse, então, quem está no pátio aí? Quando eles vão olhar quem está lá, olha quem está lá. Naamã já ia pedir a ordem para matar Mardoqueu, enforcado, com uma forca de 50 e poucos metros. Que ele tinha feito na frente da casa dele, aconselhado pela sua mulher e pelos servos dele. E o que acontece, irmãos, é que achou de Naamã está ali. O rei disse, manda ele entrar. Diga ele que vem aqui. Amã, pensando, irmãos, que o rei perguntou, era com ele, o que fará o rei ao homem que deseja agradá-lo? Ele foi e disse, todas as palavras que eu falei aqui na leitura anterior. Que pegasse o melhor o cavalo que o rei montava, as vestes reais, uma coroa real, e um dos príncipes do rei, saísse com o cavalo, segurando aqui o cavalo e dizendo que a quem o rei desejava honrá-lo. Aqui é o homem. O que acontece? O rei disse, Amã, o que fará o rei a um homem que deseja honrar? E Amã começou a falar tudo isso, achando que era ele. Deixa que ele tinha ido pedir ao rei para enfocar Naamã, para enfocar Mardoqueu, irmãos. Perdão, irmãos. Então o que acontece? Veja, irmão, que tudo se virou contra ele. O mal que ele tentava fazer contra Mardoqueu, contra o povo em geral de os judeus. Ele queria acabar com, não só matar Mardoqueu, como também matar todos os judeus, irmãos. E o que acontece, irmãos, é que o rei disse, sabe quem é? Apressa-te, faz tudo como tu disseste. Ele pensando que era com ele. Vai a Mardoqueu e pega, faz tudo como tu disseste e não deixa faltar nada. Olha, o homem que ele ia pedir para matá-lo, ele já tinha preparado a forca.
ele já começou a ser derrotado ali. Todos os planos dele ser desfeitos. E aquele homem pegou, imagine um príncipe do rei, mais do que uma pessoa pobre, um ninguém, podemos dizer, era primo da rainha, que criou a rainha Esther, foi ele que criou. Os pais de Esther tinham morrido, mãe, pai, não tinha, ele pegou e criou ela. Eram pessoas pobres, camponeses. E ali, o inimigo, um homem daquele, da alta patente, segunda pessoa do rei, pegar um cavalo e sair com o homem montado, que ele queria matá-lo. E ali ele saiu, dizendo todas as palavras que ele falou, que deveria dizer, na frente de todo o povo do rei, do palácio real. Montou o cavalo, botou a coroa em Mardoqueu, ajeitou Mardoqueu, ele fez tudo. O rei mandou ele fazer. Quero dizer para vocês, irmãos, que o final de Amã foi triste, foi trágico. Porque ele intentou contra o servo de Deus, contra o povo de Deus. Mesmo assim, nós trazendo para nós hoje, não adianta o inimigo se levantar contra mim, nem contra você, nem contra os nossos irmãos. Ele será derrotado. Ele é um perdedor. E todo aquele que é usado por ele, o ser humano que se deixa ser usado por ele, Deus é quem te guarda. Deus é quem guarda os teus. Deus é quem me guarda. Deus é quem guarda os meus, irmãos. Aquele que tentou, ou intentou, ou estava intentando, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Amã. O mal que ele tentou fazer se voltou para ele. E aquele homem, em vez, ele foi quem foi enforcado, irmãos. A história é longa para contar, mas ele foi quem foi enforcado. O rei, a rainha Esther preparou o banquete, convidou eles, e ali foi declarado, a rainha Esther declarou ao rei que existia um homem inimigo do povo dele, e declarou ela não tinha declarado para o rei de que nação ela era. E ali foi declarado que ela declarou que um homem queria acabar tanto com ela como o povo dela. E aí o rei disse, quem é este homem? Ele disse, é Amã. E ali, irmãos, o rei o sentenciou e o final dele foi a morte. Com a forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi enforcado, seus filhos foram mortos também. E o homem, ele era bem de vida, irmão. Mas por causa de algo tão, por uma besteira, ele se deixou se perder todo. Aqui nessa passagem, e na história de Esther, como outras histórias da Bíblia também, nós temos várias lições, irmãos. Louvado seja Deus. De vida. E não adianta o inimigo intentar algo contra ti. Você é protegido, você é guardado por Deus. Eu, você e a nossa família. Guarda essa mensagem. Vamos orar, agradecer a Deus por essa mensagem. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Não temas. Deus é contigo. Oremos. Soberano e eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus grande, Deus poderoso, Deus tremendo. Obrigado, meu Deus, pela esta mensagem nesta manhã. Vem, Senhor, nos abençoar, nos proteger, guardar e livrar-nos de todo o mal. Tanto a nós como nossos familiares, Senhor. Nos dá um dia super abençoado de vitória, conquistas. Abre as portas, meu Deus do céu. Cura, meu Deus, salva.
renova, liberta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos dá um dia vitorioso, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem, deixe um like. Seja um mensageiro do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus.